Olá! Hoje na aula de parasitologia nós vamos estudar sobre ascaridíase, especificamente sobre ascaris lumbricoides. Na aula de hoje nós vamos estudar 9 tópicos, entre eles a introdução, morfologia geral, características, espécies, aspectos epidemiológicos, sintomas clínicos, métodos de diagnóstico, ciclo de vida e controle e profilaxia. A ascaris lumbricoides é uma doença infectuosa, conhecida popularmente como lombriga. Ela também é parasitária. Ela é uma doença de cunho pediátrico, sendo mais comum em crianças. O ascaris lumbricoides é classificado como nematóide e são caracterizados por ter o corpo cilíndrico com extremidades afiladas. São dioicos e possuem sistema digestório completo. Outra característica que também podemos ver nessa imagem é que ele possui lábios trilabiados. Para a diferenciação do macho e da fêmea, podemos destacar que as fêmeas são maiores, podendo chegar a 40 centímetros e 5 milímetros de largura. Já os machos, a 30 centímetros e 4 milímetros de largura. Uma outra diferença é que o macho tem a cauda enrolada, já a fêmea não. Agora falando um pouco dos ovos e suas características, eles possuem 3 camadas. A camada externa, que tem a presença da membrana mamilonada, a camada média com a quirina e a proteína, e a camada interna com a presença da camada lipídica. Aqui na imagem podemos ver os 4 estágios dos ovos. O ovo, assim que ele é eliminado para o meio ambiente externo por meio das fezes, ele na sua fase L1, ele na sua fase L2 e por último os ovos inférteis, que são produzidos por fêmeas que não foram fecundadas por macho, ou seja, não são capazes de se desenvolver e nem infectar. Os ascaris lumbricoides têm 4 espécies importantes: a Toxocara canis, que é dos cães, a Toxocara cati, que é dos gatos, a Ascaris sum, que é dos suínos, e a Ascaris lumbricoides, que acometem os humanos. Aqui na imagem podemos ver os ovos da Toxocara cati e da Toxocara canis e também as larvas. Um ponto interessante de citar é que podemos ter infecções cruzadas entre Ascaris sum e Ascaris lumbricoides, por serem quase genericamente iguais. Segundo dados da OMS, estima-se que cerca de 1,38 bilhões de pessoas encontram-se infectadas, por conta da precarização do saneamento básico e também da educação higiênica. O Brasil é considerado uma área endêmica, pois cerca de 25% da população encontra-se infectada. Vou falar aqui sobre os sintomas e sinais clínicos. Na fase pulmonar, no caso da migração das larvas, o paciente vai ter tosse seca, febre leve, falta de ar e chiado no peito. Isso em fase leve. Em casos graves, ele vai ter a chamada síndrome de Loeffler, que é uma forma de pneumonia eosinofílica, caracterizada por infiltrados pulmonares migratórios e transitórios. A eosinofilia é o aumento de eosinófilos no sangue. Agora eu vou falar sobre a fase intestinal, que são os vermes adultos. O paciente vai apresentar dor abdominal, fraqueza, náusea, vômitos e diarreia. E em casos graves, até obstrução intestinal. Sobre métodos e diagnósticos. Tem vários, como o exame de fezes, que é o mais comum e envolve a análise microscópica das fezes para identificar a presença dos ovos. Tem a visualização direta, no caso a olho nu, que é possível observar os vermes adultos nas fezes expelidos pela boca ou nariz. Também tem o exame de imagem, que seria a radiografia no tórax, importante frisar que isso só na fase pulmonar. E o exame de sangue, que é, como eu falei antes, anterior, é a eosinofilia, que é o aumento de eosinófilos no sangue, um tipo de glóbulo branco. Um outro método é a técnica de Hoffman. Uma amostra de fezes é misturada com a água e deixada em repouso por um tempo, e as partes mais pesadas, como os ovos e as larvas, vão sedimentar e ir para o fundo do tubo. Depois, esse sedimento é separado e analisado no microscópio. Essa técnica é muito simples e é utilizada até hoje em laboratórios. Agora eu vou falar da fase que é durante a migração das larvas no fígado. E pode ocorrer hepatite intersticial, focal,
que é pequenas áreas de inflamação no fígado, e alguns pontos hemorrágicos, que são pequenas hemorragias causadas pelas passagens das larvas. Essa fase pode causar fibrose e algumas áreas do fígado sem funcionar, devido à inflamação crônica que as larvas causam. Agora nós vamos ver um pouco da parte do ciclo de vida desse parasita, que tem-se como hospedeiro definitivo o homem, ou seja, é nele que ele se torna adulto. Os vermes adultos vivem no intestino delgado, onde ocorre a maturação, que é basicamente a diferenciação entre macho, fêmea e a fecundação. Após a fecundação, a fêmea libera ovos não embrionados, ou seja, ovos não infectantes, que são trazidos para o meio ambiente externo através das fezes. E é importante lembrar que esse parasita só conclui seu ciclo de vida após passar pela fase de vida livre, que é basicamente o seu desenvolvimento no meio ambiente. Exemplo, no solo ele pode sobreviver por anos, por ser muito resistente. E passando por calor, umidade, ele tem duas transformações, da L1 para L2, que é a sua forma infectante. Nós, seres humanos, nos infectamos por via oral, por isso devemos tomar muito cuidado e certificarmos se a água que nós estamos bebendo está devidamente tratada, se o alimento que nós estamos ingerindo está tratado, se não está contaminado, se as nossas mãos estão higienizadas, porque após a ingestão desses ovos, eles são encaminhados para o trato gastrointestinal e ao intestino delgado. E chegando lá, eles encontram um ambiente muito favorável, principalmente pela presença de gás carbono, que incentiva ali a eclosão, que libera a larva L2 para o lumen intestinal e ali seguindo o seu ciclo de vida. A larva, então, provoca diversos ferimentos, abrindo rupturas na parede intestinal. Com isso, ela adentra na corrente sanguínea e percorre o caminho até o fígado. No fígado, o parasito abre túneis pela parede do fígado. Nisso, ele provoca diversas inflamações crônicas, por estar fazendo buracos dentro do órgão. Com isso, ele cai novamente na corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele percorre o caminho até o coração. No coração, o parasito faz a transição do átrio direito para o ventrículo direito e assim passando para a artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, ele tem um destino final, que é o pulmão. Já nos pulmões, o parasita faz novas rupturas na parede pulmonar e também segue os caminhos pelos ductos alveolares. Nisso, ele faz o percurso que pode causar o colabamento dos alvéolos, conhecido como síndrome de Loffer. Em seguida, a larva continua o seu caminho pelos ductos alveolares e ela passa novamente por um estágio de muda, passando da L3 para a L4. Ou seja, no pulmão, ele passa por duas transformações mais importantes, que é a da larva L3 para a larva L4. Nisso, a larva é excretada e novamente deglutida pelo hospedeiro definitivo. Dessa forma, a larva percorre pelo caminho do trato gastrointestinal, novamente se alocando no intestino novamente. Dessa forma, ela se transforma por muda na larva L5, que é a larva na sua forma adulta, que pode fazer oviposições dentro do intestino. Nisso, o ciclo se repete. Agora, dando continuidade, eu vou falar sobre o controle e a profilaxia da doença. São 4 tópicos principais que a gente deve sempre prestar atenção para evitar a contaminação. A primeira é uma higiene rigorosa. Nós devemos sempre lavar as mãos ao ir ao banheiro antes de uma refeição e ao ter contato com o solo, pois eles podem ser uma fonte de contaminação. O segundo é o cuidado no preparo de alimentos. Sempre lavar os alimentos antes de consumir, principalmente se eles forem crus. E preferir água potável. Dessa forma, a segurança da água também é extremamente importante. A água deve ser sempre potável e, se não for, pelo menos ferver para matar os ovos de ascaris. E, por fim, o controle ambiental. É sempre necessário investir em saneamento, pois o descarte errado de fezes humanas pode chegar nesses alimentos, na água e no solo, e contaminar, levando o ciclo voltar novamente desde o início. Agora na imagem nós podemos ver como se proteger de doenças causadas por vermes. A primeira é sempre lavar bem as mãos, a segunda, consumir água potável ou fervida, a terceira, descascar os alimentos ou fervê-los antes de consumir, a quarta, não mergulhar em locais que possam estar contaminados. Depois nós temos ter acesso ao sistema de saneamento básico na sua cidade. Depois, evitar andar descalços em locais que possam estar contaminados, como solos e etc. E também lavar bem frutas, verduras e legumes antes do consumo.
E foi isso, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, espero que nós tenhamos tirado todas as suas dúvidas e muito obrigada por ter assistido até o final. Até a próxima aula.